Olá, amigos! É uma alegria estar aqui. Vamos falar sobre educação para a morte. Será que isso é necessário? A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Plenitude, nos explica que o medo da morte é um vício mental. Olha só. E justamente por ser um vício mental, é importante que nos eduquemos para a morte. Mas aí a gente pergunta, como educarmos-nos para a morte, para o dia, em que a morte chegar? E a Joana explica que a nossa cultura não nos prepara para a morte. A nossa educação é muito materialista. E mesmo aquela educação disfarçada, diz ela, de espiritualista, também não prepara para a morte. As pessoas, diz ela, ligam-se a correntes religiosas sem vinculação emocional. Oram da boca para fora, se apegam a práticas, rituais, cultos, mas não se modificam interiormente. E também essas pessoas não têm um aprofundamento racional do conteúdo que é ensinado nas diversas religiões. Não há uma análise crítica, não há fé raciocinada. Primeiro ponto, diz a Joana, a cultura atual não nos prepara para a morte. Segundo ponto, o desconhecimento, a crença, a descrença na imortalidade da alma, a crença de que morre, tudo acaba, é que gera o medo. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, escreve que a crença na imortalidade da alma gera uma amarga desesperança, que leva a um sofrimento muito grande. 100 anos depois que Allan Kardec escreveu isso lá no livro Céu e Inferno, a Simone de Beauvoir, discípula, companheira do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, acreditava que, morreu, acabou tudo, não existe nada além da morte. Eu trouxe aqui uma frase dela só para mostrar o quanto as pessoas que não acreditam na continuidade da vida após a morte carregam essa amarga desesperança citada por Allan Kardec. Então escreveu a Simone de Beauvoir: detesto pensar no meu aniquilamento. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado e que não mais existirá. Toda a música, toda a pintura, tantos lugares percorridos e de repente, mais nada. É muito doloroso pensar assim. Ainda no livro Céu e Inferno, Allan Kardec evocou um jovem, ele tinha 18 anos e tinha uma doença cardíaca muito grave, incurável. O médico lhe disse que ele poderia morrer em 8 dias ou no máximo em 2 anos, mas não passaria de 2 anos de vida. O que ele fez enquanto encarnado? Abandonou os seus estudos, entregou-se a excessos de toda a ordem. As pessoas lhe diziam: olha, esse tipo de vida vai te arruinar ainda mais. E ele dizia: que me importa se eu só tenho mais 2 anos de vida? Eu não vou cansar a minha mente, eu vou me divertir até o fim. E o Allan Kardec comenta: se ele fosse espírita e acreditasse na eternidade do espírito, entenderia que a morte só destrói o corpo físico, que é uma roupa que vai sendo usada, vai se desgastando e chega um dia que precisa ser trocada. Entenderia que o espírito continua a viver, e entenderia que na vida futura será o que ele fez de si mesmo na sua vida de encarnado, porque as qualidades intelectuais, morais, não se perdem.
E a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, também psicografado pelo Divaldo, diz que o medo é um vício mental arraigado. É uma mente viciada que acumula emoções, sentimentos e pensamentos doentios. É um verdadeiro processo autoobsessivo. Por isso, é preciso desprogramar esse modo de sentir, esse modo de pensar. É preciso fazer uma reeducação mental, uma reeducação emocional. Porque o vício, esse vício mental, o medo da morte, vem, diz ela, de um passado longínquo, por conta do desconhecimento da imortalidade da alma, por informações fragmentadas, lendas, fantasias, mistérios, por conta da ignorância, né? A falta de conhecimento. Diz a Joana, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. Mas a morte é só um fenômeno biológico. As moléculas do corpo físico se decompõem, se transformam. E o que as pessoas entendiam no passado? Que com o desaparecimento da forma, né, desse corpo físico, as pessoas suspeitaram que também a essência se aniquilava, a essência, o nosso espírito, como se a essência, o nosso espírito, fosse produto da matéria, produto do corpo físico. E para atenuar esse desconhecimento, esse medo, nos conta Joana de Ângeles, inventaram os funerais, as cerimônias, os ritos fúnebres. Isso nos fez esquecer que somos espíritos imortais. Ela diz: os funerais, as cerimônias, os ritos fúnebres são importantes para os encarnados que ficam, porque é uma etapa que se fecha. A convivência que tínhamos com aquela pessoa que desencarnou se encerra. E o funeral dá oportunidade dos amigos e familiares trazerem um apoio social, um consolo à família enlutada. Mas para os espíritos só valem os sentimentos, as preces, as vibrações autênticas de afeição, diz a Joana. Voltando ao livro Céu e Inferno, Allan Kardec confirma tudo isso que ela escreveu lá. Allan Kardec escreveu no século XIX e a Joana agora no século XX. Então, escreve Allan Kardec, a morte, cercada de cerimônias lúgubres, só servem para aterrorizar e não para despertar a esperança, porque os símbolos que usamos nas cerimônias fúnebres mostram a destruição do corpo. É caveira, é cor escura, não mostram que é a morte. A morte é uma libertação do espírito. Não mostram um desprendimento radioso dos laços terrenos, escreve Kardec. Terceiro ponto é o medo. Também Kardec escreve: os homens fantasiaram um Deus arbitrário. Um Deus, né, que faz o que dá na telha, que não segue as regras, que alimenta ideias apaixonadas, ora perdoa, ora pune. E o grande filósofo espírita do século passado, Herculano Pires, que foi um dos tradutores do livro Céu e Inferno, escreve uma nota no rodapé do livro, né? Céu e Inferno. Esta impressão negativa da morte foi intencional. O objetivo era aterrorizar as criaturas a fim de se portarem bem na vida. Essas cerimônias lúgubres e toda esta ameaça passou para os planos dos costumes, criou raízes populares e se torna uma das fontes de renda para as organizações eclesiásticas, escreve Herculano Pires.
As pessoas ficaram com medo desse encontro com Deus, com seu mentor, achando que seriam castigados. Tudo isso é um mecanismo de fuga que está lá no nosso inconsciente. Então eu não penso na morte, eu não falo da morte, então ela não existe. Isso é fuga da realidade, é um mecanismo de defesa. Quando as pessoas não se sentem suficientemente fortes para enfrentar uma situação, aí elas fogem de falar sobre isso, pensar sobre isso, para evitar sofrer. Mas a fuga da realidade é só paliativa, momentânea. No primeiro momento parece que a dor diminui, mas a dor fica lá abafada no inconsciente e age em todas as instâncias da nossa vida, no psicológico, no físico, no social, nas nossas relações interpessoais, nos levando ao adoecimento em vários aspectos. E Joana fala, às vezes o medo da morte se torna tão grave que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte. Infelizmente, no começo da pandemia, chegaram notícias de pessoas, inclusive trabalhadores da saúde, que quando souberam que estavam infectados pelo Covid-19, ficaram tão aterrorizados que se mataram. Como vamos, então, nos fortalecer para não fugir da realidade? Um dos caminhos é buscar o conhecimento, entender as leis de Deus que regem a nossa vida. E nós não sabemos quando vamos morrer, mas não pensar nisso não vai adiar a morte, eliminar a morte. Se a gente só pensa no aqui e agora, a gente acaba alimentando uma visão reduzida. O foco é só a vida terrena, a vida encarnada. E aí acabamos tendo uma ilusão de eternidade carnal, né? A gente, nunca, o dia do meu desencarne está muito longe, talvez nem aconteça. É um apego ao corpo físico, aos bens da matéria. Todas as aspirações ficam depositadas na vida material. Nós acabamos não analisando de forma mais profunda o sentido da vida. Bom, apego é diferente de cuidar do corpo. Apego ao corpo é prejudicial, mas precisamos cuidar do corpo, porque o corpo é um instrumento muito precioso para a evolução do espírito. Mas o objetivo maior da nossa existência é a evolução espiritual. Amigos queridos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco.